Olá, meu nome é Lohane e eu vou apresentar o trabalho intitulado Negação de Sentenças: Importância, Teoria Formal e Exemplos, sob a orientação da professora Evaneide Alves Carneiro, e somos da Universidade Federal de Uberlândia, campus Pontal. A matemática ela requer seus resultados expressos com precisão, além de uma linguagem e cuidados específicos. Possui uma lógica própria de apresentar resultados, os quais não podem conter ambiguidades ou figuras de linguagem utilizadas em expressões coloquiais ou literárias. Se faz necessário saber fazer a negação desses resultados seguindo essa mesma lógica. Durante a graduação em matemática, o estudante se depara com a negação de sentenças em vários momentos, em exemplos apresentados em alguma disciplina ou então em demonstrações de teoremas. Além disso, a negação de sentenças também surge em questões de concursos públicos ou até mesmo na vida cotidiana. E assim, acredita-se que é importante e necessário que os indivíduos saibam negar. O presente trabalho é um recorte de um projeto de pesquisa que investiga elementos de lógica matemática. Ele é realizado dentro do PET Matemática Pontal, do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui, vou dar o destaque à negação de sentenças, visto que é um assunto que está presente no cotidiano das pessoas e especialmente dos estudantes de matemática. Então, eu vou apresentar sobre negação de sentenças conjuntivas e disjuntivas, negação de sentenças envolvendo quantificadores, negação de uma sentença condicional, um método para negar sentenças com mais de um quantificador, exemplos da utilização de negação de sentenças na demonstração de teoremas e também questões de concursos públicos. Então, iniciando sobre a negação de sentenças conjuntivas e disjuntivas, uma sentença P tem como negação a sentença não P, e com valor lógico oposto ao valor lógico de P. Seguindo o princípio da não contradição, que uma sentença ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Se P é verdadeiro, então não P é falso. E se não P é verdadeiro, então P é falso. E a partir de duas proposições, P e Q, a gente consegue formar a disjunção dessas sentenças, conhecido como P ou Q, e também a conjunção dessas sentenças, conhecido como P e Q. Aqui tem a tabela verdade da disjunção. Quando a gente vai olhar o valor lógico, ele será falso apenas quando as duas forem falsas, tanto P quanto Q. De resto, será verdadeiro. Quando a gente nega, é o valor oposto. Quando a gente nega individualmente e depois faz a conjunção deles, a gente chega aqui numa equivalência dos dois. Aqui na tabela verdade da conjunção, o valor lógico vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. De resto, vai ser tudo falso. Quando a gente nega, novamente é o valor oposto. Quando a gente nega individualmente cada uma dessas sentenças e faz uma disjunção, a gente chega em outra equivalência. Observando as tabelas, é possível notar equivalências conhecidas como leis de Morgan da lógica. O que se trata dessas leis, a negação da disjunção de duas sentenças é equivalente à conjunção das negações dessas sentenças. E a negação da conjunção de duas sentenças é a disjunção das negações dessas sentenças. Aqui tem um exemplo, seja P ou Q. A soma dos números E mais π é irracional ou é maior do que 5,86. Então, a negação disso vai ser a soma dos números E mais π é racional e é menor do que ou igual a 5,86. Agora, sobre a negação de sentenças envolvendo quantificadores, a gente tem o universal, que ele é utilizado para expressar condições satisfeitas por todos os elementos de um conjunto, e o existencial, ele expressa condições satisfeitas por pelo menos um elemento de um conjunto. Então, seja U um conjunto universo e P de X uma sentença que depende de uma variável X pertencente a esse conjunto universo, então a negação do quantificador existencial, ele é dado para todo X, pertencente a esse conjunto universo, não P de X vale. Já a negação do quantificador universal, existe um X pertencente a esse conjunto universo, tal que o não P de X vale.
Aqui um exemplo, sendo P, exige x pertencente aos reais, x maior que zero, tal que x menor que 0,1 e x ao quadrado maior que 10. Então, a negação disso vai ser para todo x pertencentes aos reais, positivo, temos x maior ou igual que 0,1 ou x ao quadrado menor ou igual que 10. Agora, a negação de uma sentença condicional. Quando é possível associar as duas proposições P e Q a uma outra proposição, sendo P então Q, é denominado de sentença condicional. A negação de uma sentença condicional CH então T é o mesmo que negar a frase. Todo elemento que satisfaz a hipótese H cumpre a tese T, ou seja, existe um elemento que satisfaz a hipótese H e não cumpre a tese T. Agora, o método para negar sentenças com mais de um quantificador. A ideia dele é basicamente passar a negação para a direita e ir negando cada quantificador e cada propriedade na ordem que eles vão aparecendo. Aqui eu tenho um exemplo, né, da sentença. Para todo x maior que zero, para todo z menor ou igual que zero, temos x vezes z menor ou igual que zero. Então, aí a gente coloca o símbolo e vai passando ele. Até que a gente chega, né, nesse exemplo, no caso, e existe o x maior que zero e existe o z menor ou igual que zero, está escrito o x vezes z maior que zero. Agora, entrando sobre o exemplo de negação de sentenças em demonstrações. Aparece muitas vezes, né, no curso de matemática isso, e eu trago aqui a equivalência entre o princípio da indução finita e o princípio da boa ordenação e o resultado de análise real como exemplos. Iniciando com a equivalência entre o princípio da indução finita e o princípio da boa ordenação, o princípio da indução finita é um conjunto de proposições utilizado para demonstrar que uma propriedade é válida para certo número natural e todos os seus sucessores. Já o princípio da boa ordenação, ele afirma que todo subconjunto A não vazio dos naturais tem um único elemento mínimo. Então, vamos ao teorema, né, que o princípio da indução finita e o princípio da boa ordenação são equivalentes. Agora, a demonstração. Vamos assumir primeiramente o princípio da boa ordenação e seja P de n uma propriedade para a qual o P de zero é verdadeira e P de n verdadeira implica em P de n mais 1 verdadeira também. Seja B o conjunto dos n, tais que P de n é falso. Então, a gente tem que mostrar que o B é vazio. Mas aí a gente vai utilizar a negação e supor que não. Aí, pelo princípio da boa ordenação, o conjunto B possui um menor elemento, Bzinho. Como o zero não pertence ao B, pois o P de zero é verdadeiro por hipótese, temos B maior ou igual que 1. E assim, B menos 1 pertence aos naturais. E pela minimalidade de B, temos que B menos 1 não pertence a B, ou seja, o P de B menos 1 é verdadeiro. Mas nesse caso, temos que o P de B também é verdadeiro, que é um absurdo, logo B é igual ao vazio. Agora a gente vai supor o princípio da indução finita, que vale, né, e seja o A contido nos naturais um subconjunto não vazio. Definamos o conjunto B, sendo o B pertencente aos naturais, tal que o Azinho não pertence ao Azão, para todo A menor que B. Temos que 0 pertence a B. Afirmamos, então, que existe um K pertencente a B, tal que K mais 1 não pertence a B, e nesse caso o K será o menor elemento de A. De fato, se isso não acontecer, temos aqui outra negação, então a gente tem que o 0 pertence a B e o K pertence a B. E isso implica, né, que K mais 1 pertence a B. Logo, pelo princípio da indução finita, B é igual aos naturais e o A é vazio, o que é um absurdo. Agora, o próximo resultado de análise real é aqui uma definição de limite, seja x contido nos reais, né, uma função, e aí um ponto de e há um ponto de acumulação de x. Dizemos que o número real L é o limite de f de x quando x tende a A, e denotamos dessa maneira aí, quando para todo epsilon maior que zero, arbitrariamente dado, pode-se obter um delta maior que zero, tal que o módulo do f de x menos L é menor que epsilon, sempre que o x pertence ao x
ao x grande, né? E o módulo de x menos a é maior que zero e menor que 1 delta. Então, vamos ao teorema. Seja uma função e há um ponto de acumulação de x, se para toda sequência de pontos, com o limite de xn igual a tem-se o limite de f de xn igual a L, então o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. A demonstração, então, a gente vai supor, né, essa sequência de pontos e o limite de x xn igual a A impliquem o limite de f de xn igual a L e provemos que se tem o limite de f de x tendendo a A igual a L. Com efeito, aqui então temos já a negação, né? Negar esta igualdade implicaria em afirmar a existência de um número epsilon maior que zero com a seguinte propriedade. Qualquer que seja n pertencente aos naturais, podemos achar um xn pertencente a esse x, tal que o módulo de xn menos a é maior que zero e menor que 1 menos n, menor que 1 sobre n. Esse 1 sobre n é o que eu tomei como o delta. Mais o módulo de f de xn menos L é maior ou igual que epsilon. Mas nesse caso, teríamos que essa sequência, né, de pontos, o limite de xn igual a A, sem que fosse o limite de f de xn igual a L. E essa contradição, ela completa a demonstração. Agora, indo para os exemplos de negação de sentença em concursos públicos. Aqui está o primeiro, em que fala para observar a disjunção, Marcelo não gosta de futebol, o Bruno não gosta de natação. Aí pede para assinalar a alternativa correta, que apresenta a negação dessa disjunção. Então, a gente considera no P, Marcelo não gosta de futebol, ou Bruno não gosta de natação, a gente tem que a negação é Marcelo gosta de futebol e Bruno gosta de natação. Outro exemplo aqui seja a proposição, se hoje é sexta-feira, amanhã não estudarei. A negação dessa afirmação então a gente considera P como se hoje é sexta-feira, amanhã não estudarei. A negação será se hoje não é sexta-feira, amanhã estudarei. Aqui mais um, a negação da sentença. Todos os lápis são pretos ou nenhuma caneta azul é dada por. Então a gente considera P, né? Todos os lápis são pretos ou nenhuma caneta é azul. E a sua negação é dada por existe lápis que é preto e existe caneta que é azul. Então, neste trabalho foi dado destaque à negação das sentenças, visto que é um assunto que está presente no cotidiano das pessoas e especialmente dos estudantes de matemática. Ressaltamos a importância da negação de sentenças em algumas situações e também apresentei alguns exemplos de demonstrações e questões de concursos públicos nos quais o assunto estudado aparece. E aqui estão as minhas referências. Muito obrigada!